Ladies and gentlemen, Hub Católico apresenta a Ordem da Chama Imperecível. Salve, salve, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. A Ordem, mais uma vez, está reunida para fazer mais um podcast da Ordem da Chama Imperecível, aquele podcast que você gosta muito de ouvir e nós gostamos muito de fazer. Roberto, meu comentarista esportivo, eu vi que tu voltou ativa no Twitter. Como é que tu está, meu amigo? Muito bem, né? Primeiro o brinde, né? Oitavo de Páscoa, Nosso Senhor. Amigo. Pois é, voltei ativa, né? Mas voltei pela metade, né? A minha excelentíssima namorada tá fazendo uma carne de porco, ela ficou pronta e aí eu fui comer, né? Larguei o Twitter e foi bom, né? Porque o final do jogo não tinha coisas boas para ser comentadas. Então se provou uma boa decisão. E aí, Sabugo, o que tu acha? O que tu acha disso, Sabugo? Tu também comeu carne de porco? Não acho nada, cara. Tu sabe que assim, ó, eu não dou bola pra essas coisas, cara. Eu sou o que o Robinho fala, mas não faz, né, cara? Eu realmente não dou bola. Denúncia. Só porque ele não tá aí. Exatamente. Não tá aí pra defender. Mas, ó, estou aqui, infelizmente, com o meu copo vazio, cara. Estava tomando uma recomendação do nosso amigo Humberto aí por tabela. Fez inveja pra gente, podcast passado aí, cerveja alemã. Fui lá, né, cara, tava passando no corredor do Zafra e, ó, baixei direto pro carrinho. E é muito boa, cara. Eu não sei falar o nome da cerveja, então, assim, ó, procure uma cerveja alemã de cor bege. É muito boa. Não é a Kaiser Dom? Kaiser Dom, isso aí. É Kaiser, mas é boa. É Kaiser, mas é boa. Tá bom, vi Kaiser, já fiquei... Não, eu também. Achei que era... nova. É tão boa que acabou antes do podcast começar, né, Sabu? Viu? É boa. Não quero dizer nada, né? Mas... E aí, Humberto, falando nisso, o que tu estás tomando hoje, meu amigo? Manda o teu salve e o teu gole. Boa noite, Christian. Boa noite. Uma alegria novamente estar aqui com vocês. Essas noites de terça-feira, para mim, elas são muito boas, porque... em geral, a gente não conseguiria conversar, né, todos nós juntos aí, todas as semanas, mas graças ao nosso podcast a gente consegue fazer isso, e isso me é motivo de muita alegria, ainda mais nessa oitava de Páscoa, né, cara? E oitava de Páscoa a gente tem que comemorar com grande estilo. Eu tô aqui bebendo minha aguinha com gás Naturale. Não, brincadeira, é brincadeira. Eu tô, na verdade, tomando um Double Black, que pede, né, oitava de Páscoa, né, e fumando um charutinho nacional, mas é um nacional dos bons, tá? Dannemann Toro, mais conhecido como Dani Maroto. Agora aparece mais contigo, né? Na garrafinha d'água. Foi uma brincadeira até sem graça, não é brincadeira que se faça isso. Até ficou pálido, Christian. Fiquei assustado, né? Tu viu a minha garrafinha d'água? Mas, ô, Cristiano, nos conta um pouquinho sobre ti, cara, também. Eu tô vendo uma coisa meio diferente aí ao fundo, aí, eu não sei, né? Tá meio ofuscando aí a tua presença. Olha aqui, pessoal, esse aqui é o nosso logo bonito, nossa identidade visual. Hoje eu quis inovar aqui no cenário, como eu saí do meu escritório, que na verdade é o meu quarto, né? Eu saí hoje porque fica muito perto ali do quarto da Lúcia. Então, vocês viram, semana passada a Lúcia acordou, eu fui pegar ela no meio do podcast, no início do podcast, na verdade. E aqui fica com um pouquinho mais de tranquilidade. Então, mas eu pensei, não, vou ficar uma parede branca, eu vou dar uma inovada, vou mostrar pro pessoal nossa arte lindíssima, que inclusive quem fez este logo que foi nosso grande amigo Thiago Lacerda, vulgo Tiagão, nosso editor. Um grande abraço, Thiago. Valeu. Tá aí, ó. Bem inclusive, o Christian, tu pode chegar um pouquinho mais pro lado, né? Deixar só o logo, né? Que eu acho que... Pessoal, se eu falar assim, tá bom? Tá ótimo. Até achei que ia rolar um PowerPoint aí hoje pra gente. Tá melhor uma apresentação. Então, a Ordem da Chama Imperecível. Esse logo, pessoal, vocês encontram no nosso Instagram. E por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso tema do podcast de hoje
foi um dos temas sugeridos na nossa caixa de perguntas. Muitas pessoas sugeriram temas muito bons, muito legais, que nós vamos trabalhar aqui nesse podcast. E se não for aqui nesse podcast, vai ser de uma outra maneira, em um outro formato. Vocês podem esperar algumas novidades aí. Vocês sabem que a Ordem não para, que a Ordem está sempre reunida. Mesmo que à distância, como o nosso grande amigo Humberto muito bem elencou, né? Hoje a gente está distantes fisicamente, mas sempre reunidos. E o tema de hoje, pessoal, quero que vocês pensem o seguinte: a gente vive hoje em dia nessa modernidade muito louca, né? Nesse mundo muito louco, o mundo do cancelamento, o mundo onde o mundo da cagação de regra, né? O mundo da cagação de regra. E uma das coisas que sofre, por assim dizer, né? Nessa época que nós vivemos, e a gente já comentou isso em um podcast aqui, mas hoje a gente vai aprofundar o tema, é a questão da masculinidade, né? A questão da masculinidade, assim, a questão do senso de masculinidade, de ser homem, né? Esse negócio de ser homem. Existe uma tentativa de fragilizar a masculinidade em tudo que nós vemos aí na cultura pop, nas redes sociais, né? É um ataque em massa que a masculinidade, ela inevitavelmente sofre, né? Nos dias de hoje. Parece que é algo errado ser homem, parece que é errado fazer coisas de homem, gostar de coisas de homem, se vestir como homem. E essa é uma das batalhas que a Ordem da Chama Imperecível sempre irá travar, né? Aqui nós queremos que cada vez mais as pessoas entendam o que é de fato ser homem, e um homem de valor, um homem que busca virtudes, um homem que coloca a sua família em primeiro lugar, um homem que busca lutar contra si mesmo, ser melhor hoje do que eu fui ontem, e por aí vai. Então, pessoal, eu queria começar ouvindo de ti, Roberto, o que tu acha dessa tentativa de fragilizar a masculinidade que nós vivemos hoje em dia? Eu acho que ela já é baseada em algumas, pode dizer, até fraudes intelectuais, né? Porque quem propaga esse tipo de pensamento não acredita nisso mesmo, né? Porque se vende uma coisa como se a masculinidade fosse algo que fosse para limitar o papel da mulher, por exemplo, né? Então, é algo que é sobre o homem, tu tira o homem da jogada, ou seja, tu tira o enfoque, né? Tira aquilo que é a essência do assunto, né? E não, mas aqui é para limitar a mulher, aqui é para proibir a mulher. Não, mas a masculinidade, né, tá falando do papel do homem, né? Tu não tá se referindo à mulher, o que ela pode ou não pode fazer, tu tá falando do que é o papel do homem, né? O papel da mulher é um outro assunto. Então, o que é o papel do homem? Então, porque é o que a gente parece que é o que quer se apresentar hoje, né? Você quer tirar o homem da jogada, né? Dizer que ele não tem espaço, e aí ele fica perdido, ele não sabe, né, quem ele deve ser, ele não sabe o que ele deve fazer. Bem, aí ele é um homem fraco, né? E aí ele é uma vítima fácil. É uma vítima fácil. E aí, Sabugo, eu tô vendo que tu tá fazendo uma cara de pensativo aí. Eu tava... Quando tu fez a pergunta, lançou pro Roberto, uma coisa que tava me vindo bem na cabeça e ele concluiu, terminando, é que realmente o indivíduo ele se perdeu, né? E o Humberto já nos falou isso, não lembro em quantos, vários podcasts, talvez, mas com certeza em um a gente já falou nesse tema, que é a falta de conhecimento de si mesmo, né? E aí que mora o grande perigo, né? Então o homem ele já não sabe nem quem ele é, qual é o papel dele. Acessem aí o primeiro podcast aí da Ordem, foi o papel do homem na sociedade, foi muito bem falado sobre isso, sobre a destruição do imaginário, sobre a destruição realmente desse quem eu sou, né? E aí o cara perdido no meio disso tudo, não sabe nem qual é a função dele ali, e aí realmente quando o cara vai se pensar, pô, será que é o meu papel, a minha identidade masculina tá quebrada, o que tá acontecendo? Então falta esse senso assim de plenitude, assim, qual é o meu papel, qual é o meu dever, e aí tu vê isso que o Roberto vinha falando, né, vem de ideias tortas, vem de já anos de uma destruição gradual da própria identidade, do próprio papel, mas principalmente assim, eu vejo que é dessa essência, assim, do cara ter que se questionar, pô, cara, como é ser homem?
e faltar outra coisa que veio até nós, né, a questão dos exemplos, né, pô, como é que eu vou ser um homem assim se eu não vejo tantos exemplos, porra, existe, cara, existe muito, mas essa dúvida, assim, é algo que com certeza corrói muito esse pensamento de quem ainda não consegue entender o seu papel como homem, né, não é o nosso caso aqui, meus amigos. Humberto, como é que alguém pode ser, né, se tornar, né, um homem virtuoso, buscar ser um homem virtuoso, quando ele não tem um exemplo disso, como o Sabugo bem disse, essa foi uma das questões que chegaram até nós na caixa de perguntas. O que tu acha, meu amigo? O que tu, né, do viés aí de tudo que tu tem estudado sobre o desenvolvimento pessoal, sobre psicologia, o que tu tem para nos dizer a respeito disso? Christian, essa é uma questão um pouco complexa, realmente, porque a gente não pode ignorar o dado da realidade. Uhum. A gente vê que muitos homens e adolescentes que foram criados em lares sem uma referência masculina ou com uma referência masculina ruim, né? Um pai violento, acontece mesmo. Acontece, claro que acontece, é comum. Um pai violento, ou um pai que não tinha compromisso com a família e tudo mais, acabam criando uma personalidade um pouco frágil nesse sentido, né? Frágil na questão masculina. Tanto que existe esse jargão, essa piada que se fazem, né? A gente diz assim para um cara que é fraco, a gente diz, não, isso aí foi criado pela avó. Né? Isso é comum. E é engraçado a gente pensar que todas essas questões assim que a gente fala nos ditos populares, elas, em geral, elas têm um fundo de verdade e tem um porquê. Então, não dá simplesmente para a gente dizer assim, olha para o exemplo que está ali no teu vizinho. Porque existem algumas coisas que estão profundamente arraigadas no ser humano, porque o ser humano é um ser social e a primeira sociedade, digamos assim, de todo ser humano é a sua família. Então, se nós temos uma família quebrada, desestruturada ou com uma figura ali torta, isso vai repercutir negativamente. E digo mais, mesmo numa mulher, porque a mulher, em geral, e a psicologia às vezes traz alguns elementos disso, que a mulher, muitas vezes, ela procura em um parceiro características do seu pai ou do seu irmão. Né? Então, às vezes, tu tem um pai abusador, um cara violento, a mulher vai acabar reproduzindo isso na sua própria vida, cara. Então, é grave. A solução, ela não é tão simples. E assim, eu vou aprofundar nessa questão. E desculpa eu me alongar um pouco mais, assim, que a questão é realmente complexa. A gente não pode dar respostas fáceis para coisas que são difíceis. Então, nós temos que ver que nós nos tornamos pessoas realmente, nós nos personalizamos quanto mais convivemos com pessoas que se importam conosco, né? Quanto mais nós convivemos com a nossa família. Então, o que eu vou dizer? A família é um lugar de personalização, onde nós nos tornamos mais pessoas. Ao passo que, por exemplo, a escola, ela é despersonalizante. Por quê? Porque a gente tem ali um ambiente em que todos têm um tratamento mais ou menos igual, né? Mais ou menos homogêneo. Então, se a gente tem um problema grave num ambiente que deveria personalizar o ser humano, a gente acaba tendo uma fissura grave ali na formação da personalidade daquela pessoa. Ela precisa, em primeiro lugar, tomar consciência disso. Né? Tomar consciência de que essa debilidade que ela tem, muitas vezes não é culpa dela, às vezes até é um pouco, e em geral as coisas são digamos assim, uma tensão entre coisas que são nossa responsabilidade e coisas que a gente herda. Né? Nós herdamos muitas coisas, porque nós somos criaturas sociáveis, né? Sociais. Então nós herdamos muitas coisas. Quando a gente se depara com essa situação, assim, nós temos que pensar, olha, eu herdei isso, mas essa circunstância, ela não me define.
ela não me define. Então, eu posso olhar para além do que eu estou, além da minha situação atual, né, com uma projeção futura, usando a imaginação, e aí a gente vai tocar num outro ponto, que a ordem aqui trabalha e bate muito, que é a formação do imaginário. E por que a formação do imaginário é importante? Porque a formação do imaginário, ela nos mostra realidades possíveis. Realidades possíveis. Então, um homem com um imaginário bem formado, ele pode perceber que ele tem uma realidade possível, que é de ser um homem de valor, ainda que a circunstância atual ou pretérita da vida dele não tenha dado essa condição para ele. E como que ele forma isso? Olhando exemplos. Como é que ele forma esse imaginário de realidades possíveis, vendo exemplos externos, que podem estar na boa literatura, na vida dos santos, na própria convivência com outros homens melhores do que ele. E aí está a importância de outra coisa que a gente bate muito aqui e que a ordem quer trabalhar muito, que é a questão das amizades, né? As boas amizades com bons homens. Essas coisas fazem com que nós nos projetemos ao futuro visando crescer em hombridade, crescer em virilidade, nos tornarmos homens varonis. Muito bom, Humberto. Olha, se alongou, mas valeu a pena. Pode te alongar quando quiseres. Quando quiseres. Humberto trouxe aí questões muito profundas, questões muito densas, por vezes até mesmo filosóficas. Então eu me sinto na obrigação de baixar o nível. Eu vou falar do que eu vou trazer exemplo baixo aqui. Calma. Vou falar de Big Brother. Putz. Vou falar de Tchau. Big Brother. Mas calma. Eu achei que tu ia falar de anões, cara. Tu falou, vou baixar o nível, vou trazer exemplos baixos. Eu achei que tu ia começar a falar de anão, arremesso de anão, essas coisas. Aí eu acho que é muita baixaria. Ai, que piada boa. O negócio é o seguinte, pessoal. Bom, vocês me conhecem, né? E vocês sabem que eu sempre meio que não. Eu sempre caguei, né? Por esse negócio de Big Brother. Eu sempre caguei pra essa parada, né? Mas, né, esse ano, essa edição, me chamou um pouco a atenção, porque eu ia participar o Nego Di, que é um humorista aqui do Rio Grande do Sul. Vou olhar pra ver como é que vai ser, como é que o cara vai sair, que eu já acompanho aí o trabalho dele há um tempo. Eu gosto do humor dele, gosto bastante do humor dele. Vamos ver qual é que vai ser. Eu olhei as primeiras semanas. Agora, aí depois que ele saiu, eu parei de olhar, né? O que eu fico sabendo mais é pelo que eu vejo no Twitter. E por que eu tô falando isso? Porque eu tive uma outra visão do negócio, uma visão que é até interessante, né? Que esse bagulho, como um experimento social, ele até que serve para alguma coisa. Porque o que a gente viu nessa edição? A gente viu aí um monte de lacrador, né? Um monte de lacrador chato. Ninguém aguentava os lacradores, ninguém aguentava os ideólogos de plantão, né? Pô, o que isso nos mostra? Que tu ser assim é chato pra cacete, né? Tem uma pessoa chata, né? Uma pessoa muito chata quando tu é assim. E o que mais me chamou a atenção, e agora entrando no tema, né, em questão, os homens daquela casa, os homens daquele ambiente, eles de certa forma demonstram a fragilidade da, abre aspas, masculinidade moderna, vamos chamar assim. Existem dois casos que me chamaram um pouco a atenção, que é eu não sei o nome das pessoas, mas é do cara que namorava a guria do Inxalá, a guria que fez a novela do Clones, lembram da Carla Dias? Meu Deus. A guria do Inxalá, mas não lembram? Inxalá. Muito bom. E seguinte, velho, o que me chamou a atenção nesse cara? Que ele meio que cagava ele cagava pra mina, né? E ele colocava a amizade com os caras na frente, né, da guria que tava com ele ali, né, que ele mantinha um relacionamento, né, por assim dizer. Há anos, né, um cara. relacionamento longo, né? Bom, um relacionamento sólido, né, mas é que, enfim, por que isso me chama atenção? Apesar de, né, claro, isso é um reality show, é um negócio de um bagulho de semana, mas tem assim na vida real. No mundo real. E não é com namoradinhos de 2, 3 semanas, mas com esposas.
O cara, assim, tem muito cara que é assim com a própria esposa, ou com uma namorada de anos, né, cara? Que pega assim e não de fato valoriza, né, coloca amizades, né? Que nem o cara colocava o Projota na frente da mina, né? Pô, o cara era meio esquisito isso, né? Até tá esquisito, cara. Mas, e o que que acontece? Isso é uma atitude masculina? Não, não é uma atitude masculina um homem não defender essa mulher. Não, fazendo isso no mundo real, né? Tirando isso da esfera lá do reality show, que é um mundo de fantasia, aquela parada, né? Meu? Mas fazendo isso pro mundo real, tem muito cara que é assim. Tem muito cara que é assim. E não é e um dos papéis do homem, né? É defender ali, é defender a sua companheira, né? Defender a sua esposa, né? Defender a sua, vamos chamar, a sua família, porque eu tô trazendo pro nosso mundo aqui, pro nosso dia a dia aqui. Se a gente aqui, se qualquer um de nós aqui, desrespeitasse a nossa família, não honrasse o compromisso de defender a sua família, a gente estaria sendo uns bostas de homem. Isso, acho que todo mundo concorda com isso. E um segundo ponto que me chamou a atenção no meio da casa, e esse ponto chega a ser engraçado, que é o filho do Fábio Júnior, né, cara? Porque todo mundo lembra do Fábio Júnior, né? Fábio Júnior na época aí, pô, com esse sucesso ali, né, viu? O Fábio Júnior é um pegadorzão, né, cara? Não tô dizendo que isso é o certo, pessoal. Mas estou fazendo um paralelo entre o Fábio Júnior e o filho do Fábio Júnior. Que ali teve aquele momento do programa que ele chorava e pedia desculpa por ser homem. Porque o homem é isso, o homem branco hétero é uma ameaça. Aí chorava pedindo desculpas por ser homem, desculpa por ser homem, desculpa por ser homem. Cara, e mais recente, essa eu vi no Twitter, né? O cara, tipo, ele gosta de usar vestido, mas não um vestido, não kilt, não um vestido de escocês, não essas paradas. Não, é roupa de mulher, vestidinho, soltinho, pretinho pra arejar. E aí tem um sertanejo no bagulho. E o sertanejo é grossão, né, velho? E o cara fez o quê? E o louco de vestido, o que o cara fez? O cara fez graça, né? Fez piada, né? E todo mundo acha errado o cara ter feito piada. Porque se o homem quiser usar vestido, o homem pode usar vestido. E aí eu fico pensando, cara, que parada, esse é o quão bagunçada é a cabeça de uma pessoa que acha normal um homem usando roupa de mulher, né? Porque todo mundo concorda que vestido é roupa de mulher, né? Existem coisas que são próprias para homens e coisas que são próprias para mulheres. Isso é assim, né? Desde que o mundo é mundo, né? Homens e mulheres, eles são diferentes. Aí tu achar estranho um cara. E tu achar estranho um cara achar estranho o louco usar vestido, né, e julgar o cara. Não, só um pouquinho, né, meu? O cara pode usar vestido. Você está sendo homofóbico. Sendo que o louco nem viado é, né? Nem homossexual é. Então fica complicado daí. Complicado. E aí, o que vocês acham? O que vocês acham disso tudo? Sem palavras, cara. Sério. Eu vou trazer só um dadinho aí para dar uma pimentada nisso aí. Piora a coisa aí para nós. Só para piorar a coisa. Vou trazer um pouco mais para a realidade. A minha esposa, ela tem uma irmã. Tá? A irmã mais velha dela tem 2 filhos. Uma menina que nasceu uma semana depois do Joaquim, que é o meu filho, e um gurizinho, que é o afilhado da Mariana, e que é mais velho, assim, já tem 5 anos. Ele estudava. Ele ia para a creche, né, para a escolinha, e tinha um colega na escolinha, ele tem 5 anos, e isso já é pretérito. Então, sei lá, ele tinha 3 anos. E esse coleguinha, ele ia todos os dias, de saia. E os pais dele achavam aquilo lá fantástico. Achavam lindo. E uma vez a irmã da Mariana foi questionar, né, a direção da escola, né? Olha, né, porque isso causa um problema. Sim. Porque tu tem as outras crianças ali, né? O meu sobrinho emprestado, ele acabou questionando um dia a mãe dele, perguntando se homem também usava saia. E depois ele foi um dia comprar numa loja de brinquedos lá e tal, e
e questionou se homem podia comprar bonecas, né? Porque, cara, aquilo lá criou uma confusão na cabeça dele. Sim. Criou uma confusão na cabeça dele. Isso é muito grave, isso está presente. Não é lá no Big Brother. Não é o Fiuk usando uma saia de véia e parecendo uma véia. Professora de artes. Professora de artes. Mas tá aqui, ó. Tá no Bonfim, tá na Cidade Baixa, tá nessa zoeira aqui onde eu moro, aqui que Deus só não implodiu ainda, porque tem o Carmelo aqui. O Carmelo aqui fica nos defendendo. Cidade Se Baixa. não fosse o Carmelo, Deus já tinha mandado um cometa, eu tenho certeza. Ia começar pela Cidade Baixa, inclusive. O cometa ia cair na Cidade Baixa e o fogo ia espalhando. Mas é real, cara. E as coisas, elas meio que se conversam, né? Porque eu citei, inclusive, o exemplo do BBB por conta da formação do imaginário. Porque, porra, né, velho? Tu tá consumindo esse negócio aí, de certa forma, tu tá formando teu imaginário. E certamente, muita gente com ideais meio fracos, com a cabeça meio fraca, assim, não... sem um caráter bem formado, mas olhava e pensava, não, mas só um pouquinho, é verdade, né? Por que o cara não pode usar vestido? Ora, bolas, porque, cara, conta disso aí, velho. Negócio tu falou da escola, cara, a vez, cara, eu trabalhei em escola já, né, e se tinha um troço que eu odiava quando eu trabalhava na escola, era dia temático, velho. Eu achei que era quando os alunos tentavam te matar. Não, eu nunca contei essa história aqui no podcast, né? Não vai ser hoje que eu vou contar. Não vai ser. Mas só para vocês saberem, os alunos quase mataram o Christian. E não é de brincadeira. Quase mataram mesmo. O cara quase morreu. Não estaria aqui para contar histórias neste podcast. Mas uma coisa que eu odiava assim na escola era dia temático, porque era só zoeira, só bagunça. E teve uma vez que eu não lembro qual era o dia, não lembro qual era o tema do dia, mas que tinha um aluno, o cara do terceiro ano, né? O cara queria ir, ainda mais que ele avisou antes, né? Mas ele queria ir pro dia temático de maquiagem e vestido. E aí, aí o setor pedagógico ali achou que era melhor não, né? Até porque era uma escola católica. Então, cara. Aí foi um problema lá, onde aí o cara queria saber por quê, aí já teve pai reclamando e tudo mais, porque infelizmente a gente precisa, né? E, Chesterton avisou que chegaria esse dia que a gente precisaria explicar que a grama é verde, né, cara? Aí por que tu não, pai, por que eu não posso usar, por que eu não posso usar essa saia curtinha? Porque eu estou vendo suas partes íntimas daqui, João. Não. Com essa piada eu não vou contar aqui. Não é apropriado. Porque não é apropriado. A grama é verde, gurizada. A grama é verde. Existem coisas para homem e coisas para mulheres. Apesar de homens e mulheres olharem para a grama e os dois enxergarem que a grama é verde. Roberto? Sabe que eu vejo, assim, umas coisas assim que elas... quando a gente para a pensar, elas nos chocam de tão pouco sentido elas fazem, né? As pessoas confundem muito a questão de o que tu pode ao que tu deve fazer, né? Tá, mas por que eu não posso usar saia? Quem vai me impedir? De fato, cara, ninguém vai te amarrar e dizer que tu não pode, né? Tu quer botar? Tu vai botar. Mas tu não deve, né? E as pessoas, então tu tá limitando a minha liberdade. Será mesmo que sou eu que tô limitando a tua liberdade? Não é tu que tá limitando a tua liberdade porque tu tá fazendo o que estão mandando tu fazer? Né? Então, uma coisa, é uma inversão tão grande e são coisas que, assim, a nós, e olha que nós não somos, né, uma geração tão velha, né? Sim. Mas para nós ainda estranha. Mas tu olha, às vezes, para adolescentes, e não adolescentes assim, não, o cara é, né, totalmente criado num ambiente assim. Não, né? E já acha isso, não, eu acho que isso é meio natural, né? Eu posso não fazer, mas é natural. E tu, poxa, cara, tem algo errado aí. E hoje, por exemplo, até essa história que tu comentou, né? Hoje, talvez, chamassem a atenção do rapaz esse, não porque ele queria usar vestido e maquiagem, mas porque ele estava usando isso num dia temático. Isso não é uma fantasia, né? Isso não é uma coisa que ele possa usar para fazer uma piada, né? Então, até se fossem condenar ele, hoje eu já vejo, não,
Nós vamos condenar, mas não é por isso. Tu poder, tu pode, tá? É só porque tu pode tanto que tu não pode fazer piada com isso. Então, pra te ver o quão absurdo chegou a coisa. Não pode fazer de maneira leviana. E Usar entra tiro nos com responsabilidade. Meu, quase que eu falei um palavrão. Mas enfim. Mas eu me seguro também. Cara. Mas tu vê que há essa... E cai nisso de essa leviandade, e as pessoas estão cada vez mais com medo de impor essa afirmação de que a grama é verde, sabe? Para não se incomodar, para não fragilizar a pessoa, né? E às vezes é realmente mais a falta, assim, de... Que nem o Humberto comentava, né, cara? Daqui a pouco é por base de criação, não é, digamos, maldade da pessoa, não foi assim, quero fazer isso, mas realmente tocando nesses pontos de que olhar também para o lado de que existe uma realidade que é mais frágil aí, de criação, e aí o papel das pessoas que poderiam ajudar, de dizer que realmente, cara, olha, não é assim, né, vou aqui te ajudar, então, não tem, cara, cada vez mais as pessoas, elas estão assim, meio que não vou nem comentar, que é para não, sei lá, assustar a pessoa, não constranger ela, né? E isso também acaba sendo um grande problema, né? Tu não tem, então, essa frente tomada por ninguém que possa dizer que, olha, cara, olha, não é bem assim mesmo, né? Humberto, tá tudo certo aí contigo, cara? Tô bem aqui. Mas é isso aí, gurizada. Eu vou até abrir e fechar aqui pro Humberto me ver de novo. Sabe, expondo as mensagens privadas aqui. Mas isso aí, sabe que isso que tu falou, sabe, e teve uma hora que tu falou isso da criação, isso me trouxe um outro ponto também, que é bem importante a gente tocar, né, aqui nesse assunto sobre a fragilidade, né, da masculinidade, que é um outro sintoma que isso causa, né, uma outra consequência que isso trava, que é a de homens que não sabem se colocar no seu lugar de dever, homens que acabam crescendo extremamente infantilizados, né? Cara, várias vezes assim, eu tive relatos, assim, ouvi relatos, até às vezes de amigos da minha esposa, tudo, cara, de se relacionar com caras que eram verdadeiras crianças, velho. Verdadeiros adolescentes, assim, do ponto das mulheres ter que sair de casa e ter que deixar bilhetinho dizendo pro cara que o cara tem que arrumar a cama, entende? Você entende a gravidade dessa merda, tá ligado? Um cara, velho, como um cara desses pode pensar, e se é que pensa, em formar uma família, em criar filhos, em educar filhos? Quer falar, Humberto? Você abriu aí o... Eu abri porque a gente viu uma situação, eu e tu, a gente estava presente numa situação que o marido de uma amiga nossa cometeu um ato assim de infantilidade, né? Ela dizendo, olha, tu tem que tomar teu medicamento, não sei o que, e tarará. Eu não vou expor muito aqui porque, né, as pessoas podem se identificar. Exatamente. Exatamente. E o cara não, né, um problema sério de saúde. Eu te busquei. Tu me buscou, né? É um problema sério de saúde o cara não... esqueci não sei o que, sabe? Umas coisas assim, tipo, primárias, sabe? Umas coisas muito primárias, muito... Que tu vê que a esposa acaba estando nesse papel de cuidado. E isso é importante, porque a gente perdeu a visão antropológica do ser humano, aquela antropologia reta, né? Aquela antropologia onde as pessoas são diferentes uma da outra na sua essência, naquilo que é mais profundo. E perdendo essa visão, abre espaço para todas essas coisas, né? Tu começa a questionar assim, quando tu perde a dimensão de que o homem e a mulher eles são diferentes uns dos outros no cerne do seu ser, no que é mais profundo do seu ser, e não só na sua expressão social. Esse é o ponto. Não é apenas a expressão social. As pessoas acham hoje em dia que homem e mulher se diferenciam unicamente na expressão social, né, no seu relacionamento com as outras pessoas, mas não é isso. Se diferenciam
profundamente no que é de mais fundamental da sua pessoa, naquilo que está mais interno na sua pessoa. Todas as coisas, toda a sua visão de mundo, tudo aquilo que se move, como pensa, seus medos, anseios, todas essas coisas e coisas ainda mais profundas, elas estão relacionadas com o fato de se ser homem ou de ser mulher. Então, não é uma mera performance, digamos assim. Não é uma performance. O homem tem um papel de cuidado. Ele cuida da sua família, ele cuida da sociedade. Não é à toa que nós temos mais homens preocupados com as questões políticas, por exemplo. Né? E essa é uma... Eu gosto muito de falar das questões assim, de cotas, né? Que agora querem cotas para as mulheres na política, por exemplo. Mas o que eu questiono é o seguinte, olha, a filiação partidária e a candidatura ela é livre, né? Não se proíbe mulheres de fazer isso. Em algum momento se proibiu. E que bom que lutaram por esses direitos. Mas hoje não se proíbe. Só que o fato que eu vejo na realidade concreta das nossas esposas, das nossas amigas, é que mulheres se interessam menos por política do que homens. Ponto. Isso tem uma explicação. É muito diferente. É muito diferente, cara. É muito diferente porque o homem está projetado para o exterior. O homem se projeta para a guerra. Né? E a gente pode pensar em questões até biológicas. Nós temos o nosso olhar, ele é mais profundo e penetrante, enquanto as mulheres têm uma visão mais periférica das coisas, elas conseguem enxergar mais o todo. Por quê? Porque elas estão ali preocupadas com as questões de defesa da prole, da coisa mais do lar, enquanto o homem está focado na guerra e na caça. Isso para quem acredita ou é adepto da teoria da evolução, isso tem um lastro na teoria da evolução. E daí a gente começa a ignorar, a gente ignora 10 mil, 30 mil anos de história da civilização humana e achando que o homem do século XX, da metade do século XX, o homem do século XXI, é o grande pensador, é o grande inteligentão. É o cara que, olha, eu vou redefinir todas as coisas e eu vou ignorar pelo menos 10 mil anos de civilização. Pelo menos 10 mil anos de civilização, sabe? Que pretensão, sabe? Que orgulho, que vaidade, que coisa descabida. Que coisa descabida. Por que as coisas... Esse é o pensamento do conservador. Hoje se fala muito em conservadorismo, né? A gente até já fez um podcast sobre o conservadorismo. O que é ser conservador? É olhar para o passado e perguntar o porquê das coisas. Por que as coisas foram assim? Por que as coisas são assim? Por que o homem sempre se portou de tal forma e as mulheres de tal forma? Será que é uma imposição social mesmo? Será que é apenas por isso? Esses questionamentos parece que não são feitos, sabe? E quando se vê um homem de maquiagem, um homem com salto alto e tudo mais, se pensa assim, ai, que lacrador, que questionador. Mas, sabe, existe a necessidade de questionar certas coisas? Existe realmente a necessidade? Ou é apenas o questionamento pelo questionamento? Complementando isso que o Humberto falou, hoje é muito claro que se questiona, às vezes, por questionar. Aquilo que é para ser questionado não se questiona. A gente vê uma discussão muito grande aí, até com a pandemia, dizendo, mas o que é? Não, mas isso é científico, tu não pode questionar. Amigo, a base da ciência é questionar. Se é científico, então tu tem que questionar, né? E aí, e várias outras coisas que são, né, coisas que tu vai olhar para o passado e, enfim, a gente vai ter gerações que viveram de uma certa maneira, que levaram para um certo caminho, e tu vai dizer, não, mas agora isso eu vou questionar. Tá, mas por que tu questiona? Né? Exatamente, muitos não sabem responder, né? Eu tô lacrando porque eu tô lacrando, né? Porque aí, sei lá, eu fico mais popular, eu ganho mais like, sei lá, qual é a motivação de cada pessoa. Mas é muito isso, questiona por questionar. Olha, isso nem é questionar, né? Tu tá seguindo uma onda. Se todo mundo estivesse seguindo a onda contrária, ia seguir a onda contrária e ia achar... Se a maioria dissesse que é um absurdo o homem usar saia, o mesmo cara ia dizer que é um absurdo. Ele não ia se revoltar, ele ia achar que é um absurdo. Então, não questiona nada. E aí volta
aquele início de cabeça perdida e confusa que a gente vê aí, né, cara? Isso que tu falava desse questionar por questionar, né? Parece que é a única forma da pessoa se sentir inserida na coisa toda, assim. Fica meio assim, né? Tu tá em casa ali, fazendo porcaria nenhuma, e aí tá. E se eu não. E se eu não tiver aqui, né, fazendo a minha lacração, não vou, ou por aparecer, que a gente comentou, mas às vezes até é esse vazio, é essa falta a pessoa não sabe o que tá angustiando ela e vai fazer essas perguntas que, né, totalmente assim, sem noção nenhuma, em vez de estar focando nas coisas que realmente importam, né, e aí quando a gente volta a falar sobre essa questão, de como construir uma base sólida para minha masculinidade, como construir minha vida, minha família, enfim, em vez de estar pensando nisso, né, as pessoas já não têm nem mais esse incentivo também, né? Falta isso também, né? Falta olhar para as coisas que são importantes da vida e não para esse bando de lacração aí sem sentido nenhum. Verdade, falta muito. O Berto levantou a mão. O teu microfone tá desligado, Beto. Normal. Nada de novo sob o sol. Eu queria lançar um questionamento para a gente sair talvez um pouco dessa esfera assim, da filosofia e da lacração e entrar um pouco na questão prática. O que o afegão médio, o cara comum, o adolescente, o guri, ou o sujeito que está entrando ali na vida adulta, ou já está na vida adulta, o que ele pode fazer concretamente para se tornar um homem mais varonil? Eu queria muito escutar isso de vocês. Assim, eu tenho um pouco minha própria visão sobre as coisas, mas queria muito escutar vocês. Assim, o que vocês acham? Assim, o que um homem poderia fazer de concreto a partir de amanhã para se tornar um homem mais varonil, né, mais viril, mais homem? Ai, tá, nós. Cara, eu vejo um pouco difícil, assim, dizer sem um pouco ver aquela realidade que a gente comentava, né? Fico pensando assim, e se é um cara que realmente não tem nada, porque eu fui criado, né, que a gente falou, fui criado pela avó, cara. Até meus 10 anos eu fui praticamente criado pela minha avó. Não tive a figura paterna, não tive meu pai perto de mim, mas eu tinha o meu tio, que morava na mesma casa e tal. Então, ele era o meu norte, assim. Mas muito depois foi com os meus amigos. Mas aquilo que a gente falava dos bons exemplos, e principalmente pelos bons exemplos, que eu pude olhar e ver as coisas que eram corretas, e até mesmo a minha mãe, cara. E até mesmo a minha mãe, ela me deu uma baita formação de como tratar bem as mulheres, né? Aquele lado de que dessa forma, age assim, aquela coisa, né? Sempre tinha essa visão. E aí eu fico pensando, de novo, né? Talvez eu vá lançar a pergunta em cima da pergunta, mas fica difícil assim, eu numa primeiro pensamento, pensar no cara que não tem essa referência na volta, né? Daí vai recorrer talvez hoje aí, YouTube, ou sei lá o que, não vai encontrar, não vai ter uma certeza muito clara. Então eu vou ainda passar a bola e vou largar mais perguntas e vou pensar mais também. Como o Sabugo bem disse, quando tu não tem uma base, a gente já falou aqui também, né? Quando tu não tem um norte, né? Realmente fica complicado. Mas o que a pessoa que está nos ouvindo agora, ela precisa começar a entender, né? O homem que está nos ouvindo agora, né? O guri que está nos ouvindo agora, que quer ser homem, né? O piai que quer ser homem, e o homem que, tá, né, que leva aí uma vida de gurizão, né? O que ele precisa entender, né? Para a gente começar a conversar. Que o papel do homem, o homem tem um papel muito importante que se baseia em duas coisas, que é amar e proteger. Amar e proteger. Amar a sua família, amar antes disso tudo, amar a Deus, amar a sua família, né, amar a sociedade em que vive e proteger. Proteger sua fé, proteger sua família e proteger também a sociedade em que vive, né? Agora, cara, como é que eu vou fazer isso? Velho, como o Beto falou, tu tem que buscar bons exemplos, né? Tem que buscar bons exemplos. Mas o primeiro passo
primeiro passo talvez é, como eu já falei em outro podcast, o próprio exame, né? O exame de consciência, examinar a própria consciência, suas próprias atitudes. Não, pô, será que eu tô sendo realmente um homem eu tô sendo realmente um homem em todos os aspectos da minha vida? Será que eu fujo ali de responsabilidade? Será que eu não quero responsabilidade? Não quero ter. Será que eu não coloco a responsabilidade, o bem das outras pessoas abaixo das minhas vontades egoístas, do meu próprio prazer? Isso para mim já é um sintoma bem claro de maturidade. Quando tu coloca deveres abaixo do teu prazer, né? Eu preciso fazer isso, mas agora eu quero ficar aqui jogando um pouquinho mais de videogame. Quero ficar aqui vendo só mais um episódio de seriado, só mais um teu trabalho acumulando, né? Ou, pô, tua esposa precisando de ajuda e o bonitão ali jogando um FIFA, né? Jogando um fifinha, né? E a mulher embalando 3 crianças e passando aspirador de pó na casa com o pé. Não tô dizendo que... Aí que tá. Isso é um detalhe importante. Eu não tô dizendo que é errado. Que é errado o cara jogar um gamezinho. Não é errado. Mas o cara vai saber balancear isso tudo, né, cara? Tem que saber balancear, é óbvio, né, cara? Não vai ficar jogando 10 horas, né, velho? Seguidas, né? Poxa vida, né? Não... Pô, quando é um negócio muito pro lazer, não. Tá, beleza, não tem problema. Agora, tipo, o negócio já passou a ser a tua prioridade, teu vício, quando as tuas prioridades estão bagunçadas, né? Alguma coisa tem de muito errado, né? E aí, poxa vida, aí agora, como é que eu faço para buscar essas boas referências? Cara, pô, é bom tu buscar realmente, de repente, sei lá, buscar alguma ajuda aí um pouco mais de homens que tu nota ali que são mais elevados ali, que tem algumas questões. Não é nenhuma vergonha tu admitir que, poxa vida, que tu é limitado em alguns pontos, né, cara? O papel do mestre na vida do homem sempre foi muito importante, né, cara? Seja ali, ó, seja essa figura ocupada pelo teu diretor espiritual, seja às vezes ocupado por um próprio profissional, às vezes pô, o cara, um psicólogo ou algo do gênero, né? Acho sempre válido o cara admitir que precisa buscar ajuda. Em alguns casos, só pontualmente aqui, eu vivi muito esse papel na minha infância. Geralmente os caras que eu achava mais chato, depois quando eu cresci eu vi que o chato era eu, né? O infantil era eu. E os caras que tinham uma visão boa, né? Eu vou falar aí de alguns padres também que, nossa, eu sempre achei que eram os padres mais chatos que tinha. Eram os padres que queriam fazer a coisa certa, né, cara? Que queriam tá aí olhando para um bom caminho de maturidade, enfim, tudo mais. Então, às vezes também tem esse sinal, assim, né? Aquele cara que tu tenta te afastar, assim, pô, as ideias é muito torta. Então, também tem esse sinal aí. Mas, enfim, vai, Roberto. E, não, eu me considero um cara muito esperançoso, assim, quando eu falo disso, porque muitas das pessoas que às vezes a gente olha, o cara diz, pô, o cara tá aí falando tudo ao contrário, ele não tem a mínima noção do que é um homem, tá ali usando saia. Cara, provavelmente esse cara é um cara muito bom por dentro. Ele tem uma essência muito boa e ele tá desvirtuado, então não olhe torto para esse cara, né? Seja o amigo dele, seja o cara que vai mostrar para ele essa masculinidade que ele deveria ter, que ele olhe para ti como um amigo, você não ser amigo de todo mundo, né? Ele olhe para ti, se ele não tem um bom modelo, né? Que ele olhe para ti como um amigo e veja, pô, esse cara é um cara bom, né? O que ele tem de diferente de mim, né? Esse cara não usa saia, né? Pô. Já é o primeiro ponto, né? Que esse cara é diferente. E às vezes, se tu não tem um bom modelo perto de ti, às vezes é difícil mesmo, tá? Onde que eu vou procurar um bom modelo? O cara, às vezes, não tem a mínima noção de onde começar. Bem, pelo menos tu já sabe o que tu não quer ser, né? Se tu tem perto aquele cara que é agressivo, que trata mal a mulher, ou aquele cara que não faz nada, né? O exemplo do Christian, o cara que fica jogando e esquece que tem família, hein? Tu sabe que tu não quer ser esse cara. Então, tu já tem para onde começar. Tu não quer ser esse cara, né? Então, é muito... Tu tem um ponto de partida. Então, acho que tu olhando e percebendo isso, tu já tem para onde começar. E ter aquela noção de que nada muda
da noite pro dia. Então, se tu tem essa dificuldade hoje, amanhã tu não vai ser o exemplo perfeito, né? Tu vai dar um passo de cada vez. Por isso que é tão importante tu encontrar alguém que vai ser um bom exemplo, que vai te acompanhar de perto, porque tu vai conseguir fazer esse passo a passo, que muitas vezes tu, ouvindo aqui a gente falar, ou vendo muitas vezes bons exemplos que tem na, na própria internet, com pessoas assim, realmente que fazem um bom trabalho, mas o cara ele não vai te acompanhar. Então, é importante isso também. Então, acho que é um primeiro passo muito, muito bom e que está ao alcance das pessoas. Uhum. O Roberto falou ali que nem o exemplo do Christian, né? Ficou parecendo que eu fico o dia inteiro jogando videogame aqui, minha mulher se ferrando, cuidando da casa, minha filha crescendo a própria sorte. Fazer a correção, né? O exemplo dado é citado pelo Christian, né? Não um exemplo. Até fiz uma reflexão aqui nesse momento. Será que eu tô errando tanto assim? Será que sou um bosta? Vai lá, Humberto. Teve a fala de vocês, assim, me despertou tanta coisa, assim, que acho que vai vir mais uma fala muito longa aí, então já peço desculpas. A primeira coisa, assim, que me vem quando falo, assim, né, o Christian falou lá no começo e o Roberto retomou agora, né, do Homem de Saia. É legal lembrar, assim, né, do Fábio Júnior, né. Fábio Júnior teve várias esposas, cara notoriamente mulherengo. Isso não é um exemplo de virilidade, não é um exemplo de masculinidade. E daí é óbvio, né? Não é de surpreender que o Fiuk se pareça com uma velha professora de artes. Não tem como. Porque ele pode simplesmente estar rejeitando a figura do pai. Eu comentei isso esses dias com a Camila, inclusive. Exato, sabe? Então, a gente tem que compreender, como o Roberto disse, né? Ele pode ser uma pessoa muito boa, e talvez ele seja realmente uma pessoa muito boa, que está rejeitando um estereótipo que ele não gostava, ele via que talvez tenha feito mal para a própria mãe dele, ou para as relações familiares dele, né? Então, isso é importante da gente perceber, que ser mulherengo não é o caminho. Então, a gente já excluiu um caminho aí. Né? O que fazer? A gente já excluiu um caminho. Pegar todo mundo não é o caminho, né? Para ser mais viril. O Jordan Peterson é um cara que eu gosto muito, assim. Eu gosto muito desse psicólogo e gosto muito eu digo mais, ele é filósofo, cara. Ele é filósofo. O que tu tá te matando de rir aí, Cristian? Desculpa aqui as internas, eu não consigo. Samugo mandou uma música do Fábio Júnior. Mas é que é muito bom, cara. Se tu for ler, cara. Pai. Essa, velho. Desculpa, Humberto. Do nada subiu por mim a letra inteira. Ainda bem que não subiu pra mim. Ai, cara, desculpa, não deu pra segurar. Vai lá, Alberto. Cara, eu já perdi o fio da meada. Azar. Vou seguir da onde eu me lembro. Foi mal. Eu tava falando, acho que do Jordan Peterson, né? Ele fala um negócio assim, ó, que a gente vê a nossa própria vida e vê um monte de coisa errada ali, né? E isso pode criar um desânimo, né? Uma desesperança, pensar assim, olha, não vou dar conta de arrumar todas essas coisas aqui. Mas beleza, tu pode arrumar uma coisa pequena. E a força de uma coisa pequena, ao longo do tempo, ao longo de muitos anos, se transforma numa obra muito grande, né? E aí a gente pega o exemplo que São José Maria Escrivá sempre dá, assim, né? No caminho ele fala algumas vezes, assim, do poder das coisas pequenas. Então, é possível fazer coisas pequenas no dia de hoje, e essas coisas pequenas vão te levar a um destino melhor, né? A afastar o caos da tua vida, pegando a expressão de Jordan Peterson. Então, qual é essa coisa pequena? Pegar coisas que são aparentemente masculinas.
E eu digo aparentemente assim, ó, porque tudo bem se mulheres fazem, mas coisas que aparentemente são mais viris. E acho, nesse sentido, que o Ícaro de Carvalho ele faz um trabalho muito bom, porque ele pega coisas muito simples ali, né? Sei lá, lutar, malhar, dar tiro, cuidar da família, minha pátria, minha família. Talvez isso não faça sentido para homens que já estejam bem sedimentados na própria vida e na própria personalidade. Mas isso faz muito sentido para quem ainda não encontrou uma personalidade firme ou ainda não construiu uma personalidade rígida. Cumprir o próprio dever, como o Christian dizia, é o caminho também, né? Cuidar da sua família. Ah, mas eu ainda não sou casado. Cuida da tua mãe, cuida do teu pai, cuida do teu irmão, cuida da tua irmã, cuida daquele metro quadrado que Deus te confiou. Todos nós temos um pequeno espaço que Deus nos confiou. Cuida desse metro quadrado. Isso vai te aproximar desses objetivos. E sabe que eu já falei para os guris, né, que são meus amigos, e que eu comecei a fazer psicologia justamente porque eu via uma deficiência muito grande em se encontrar psicólogos, homens que tivessem uma correta visão de mundo, né, uma correta visão antropológica. Esse foi um dos fatos que me motivou a começar a estudar psicologia. E trazendo um pouco para o direito, que é a minha formação, digamos assim, de origem, né, o direito natural, aquele direito que está dentro do coração do homem, que está gravado no coração do homem, tu sabe o caminho a seguir. Tu sabe aquilo que é próprio de um homem e aquilo que não é próprio de um homem. Isso está gravado no teu coração. Isso não é obra da sociedade. Não é uma ficção. Não, está ali, está impregnado em ti. Então, o que tu pode fazer no dia de hoje para se aproximar dessa figura? Primeiro, cria uma imagem na tua cabeça do que seria um bom homem. E tenta te aproximar um pouquinho de cada vez dessa imagem. Né? Tenta te aproximar um pouquinho de cada vez. Se tu tá fora de forma, procura ficar um pouco mais em forma. Perde peso ou ganha peso, né? Cria um pouco de massa muscular. Sei lá, vai praticar tiro, vai fazer uma luta. Tu sabe te defender? Tu consegue te defender se se o vagabundo da esquina for assaltar tua namorada? Tu sabe o que fazer? Tu já pensou nisso? Tu já refletiu sobre isso? Tu já pensou que a gente vive numa aparente estabilidade que do dia para a noite pode tudo desmoronar? O que tu vai fazer se isso acontecer? Como tu vai proteger os teus? Como tu vai te proteger? Esses questionamentos feitos e deixando assim que essa realidade te ilumine de alguma forma, ela vai te aproximar de alguma forma, de algum jeito, desse status de virilidade, né? Acho que esses são caminhos possíveis, né? São caminhos possíveis. Defende o teu metro quadrado e olha, eu vou dar alguns conselhos aqui muito práticos e muito difíceis de se realizar. Pare de mentir. Pare de mentir hoje. Pare de falsear a verdade. No momento que tu parar de mentir, isso é uma postura de homem. Homem não mente. Homem não mente. O meu avô dizia que a palavra dele era no fio do bigode. Ela valia aquilo que ele dizia. Ele não precisava de testemunha, não precisava de garantias. A palavra dele estava dada. E era aquilo que valia. Era o fio do bigode dele. Né? Então, cumpra as promessas. Cumpra tuas promessas. Isso é uma grande coisa para se começar a fazer. Ah, eu namoro uma menina. Pare de comer essa guriazinha, então. Porque no momento que tu está fazendo sexo com uma mulher que não é a tua, porque a namorada não é a tua mulher, meu amigo. A namorada não é a tua mulher ainda. Pare de fazer sexo com ela, porque isso é uma mentira. Isso é uma mentira. O teu corpo está dizendo que ama ela, mas no momento que tu não assume uma responsabilidade com ela, tu não ama ela ainda. Ah, mas é que eu tenho questões financeiras, não sei o quê, parará. Nós nunca tivemos uma situação econômica geral e global tão confortável, né? Meu avô casou com 17 anos. Não vai me dizer que o meu avô
que era padeiro e entregava pão de carroça, porque não existiam automóveis. O automóvel não era um negócio popular. Não tinha. Ele tinha uma situação mais confortável que a minha. Não tinha uma situação mais confortável, né? Então, pare de mentir. Pare de mentir. Pare de usar métodos anticoncepcionais, porque se tu faz sexo com a tua mulher e não está disposto a arcar com a responsabilidade de ter os filhos que Deus quer te confiar, tu está mentindo, tu está fugindo da tua responsabilidade. Essas coisas estão ao alcance de qualquer jaguara. São difíceis? São, mas estão ao alcance de todos nós. Vamos falhar? Vamos. Podemos recomeçar a todo momento. E esse é o exemplo mais bonito das quedas de Cristo ao longo da Via Crucis. Cristo cai e se levanta para que nós tenhamos a certeza que podemos cair 1000 vezes e nos levantarmos 1000 vezes, né? Então, eu acho que as coisas práticas podem começar nesse viés. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo, Humberto. Amiguinho que está aí ouvindo esse podcast, volte aí nessas dicas, pega papel e caneta e anota porque tu vai querer lembrar disso. Pessoal, acho que a gente já está com um bom tempo aqui, já fornecemos aqui um conteúdo que vai ser bem útil, um conteúdo muito bom. E sobre essa questão que o Humberto falou aí do casamento, tenho mais uma coisa para dizer aí, Humberto. Tá mais fácil ainda casar agora, porque seguinte, não dá para fazer festa. Tá mais barato casar agora ainda, Marcelo. Então, e continua recebendo presente. Ainda recebe presente. A questão financeira não é o entrave, né? Mas muito bom. Paremos de dar desculpas que nós possamos viver, na verdade, viver na linha do cumprimento do dever. Isso foi muito bom, Humberto. As suas dicas foram muito acertadas. Então, pessoal, este foi mais um podcast da Ordem da Chama Imperecível. Espero que vocês tenham gostado deste podcast. Ouçam ele pelo Spotify, pelos agregadores de podcast, e também, se você não quiser ouvir, assista ele pelo YouTube. Aí você tem o bônus de olhar para nossas carinhas bonitas, para nossas expressões faciais enquanto falamos. Somos muito expressivos, é muito bacana, né, ver pelo YouTube. E não se esqueça, obviamente, né, um detalhe, esse podcast ele está hospedado, e ative o sininho para receber as notificações cada vez que sair um episódio novo do nosso podcast. É isso aí, meus amigos. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela presença de cada um que está nos ouvindo agora. Muito obrigado pela um dos meus irmãos agora. Ô, pessoal, alguém tá me ouvindo aí? Sim, cara, mas cortou ali quando tu depois dos agregadores de podcast cortou. Tá, então vou ter que... Repete aí essa finaleira. Tá, vou Fala ter que fazer isso. O YouTube tá bem... Pra mim tá travado aí. Tô te ouvindo. Mas tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá, beleza. Então antes de falar, eu vou fazer um negócio, peraí. Tchau. Ai. Corta isso, tá, diretor? Eu aviso ali pro Thiago, pra ele dar uma remendada nesse final aqui. Ok. Muito bom. Ouvindo e me vendo melhor agora? Sim. Beleza, então vou fazer de novo. Deixa eu ver, eu parei começou a travar na parte dos agregadores, né? Isso. Tá bom, beleza. E também nos assistam no YouTube, no canal do Hub Católico. E não se esqueça, meu amigo, de ativar o sininho das notificações para que você seja informado cada vez que um novo episódio do nosso podcast ir para o ar, cada vez que ele subir para o YouTube. Acompanhe também o nosso Instagram, por que não? Lá nós estaremos agora frequentemente pedindo sugestões para
temas para este podcast para que você possa nos ajudar a construir este conteúdo. Nós queremos cada vez mais a participação de todos, queremos realmente formar uma grande comunidade de homens que se auxiliam, de homens que entendem o real sentido da masculinidade, da virtude, da virilidade. Nós queremos cada vez mais ajudar uns aos outros. Ficamos por aqui, então, meus amigos. Muito obrigado para todos vocês que ouviram este podcast e muito obrigado a vocês, meus irmãos, por mais uma vez estarem reunidos fornecendo este podcast. Valeu! Valeu! Valeu!